Estamos agora na página 15, na atividade 17, ainda de língua portuguesa. Encontre no caça-palavras alguns substantivos no plural e depois copie-os. Dica: são 10 substantivos. Então, vamos pensar um pouquinho. Eu vou me afastar um pouquinho por causa da... Se bem que eu vou deixar aqui, ó. Vocês têm que ser sinceros na hora de procurar. Dica: são 10 substantivos. O que é plural? Quando nós dissemos uma palavra está no plural. Plural é quando é mais de um. Por exemplo, pessoa. Pessoa, estou falando de uma só. Agora, quando eu falo pessoas, nós estamos falando de mais de uma pessoa. Pode ser 2, 3, 4. Então, palavras no plural é quando é mais de um. Aqui nesse caça-palavras, vocês vão encontrar 10 palavras substantivos que estão no plural. São palavras que são mais de uma. Um exemplo aqui, ó. Anão. Se eu estivesse falando de anão, eu estava falando de uma pessoa. Um anão é uma pessoa pequenininha. E se eu estou falando de 2, 3, eu estou falando de anões. Vocês vão procurar aqui no caça-palavras, palavras no plural. Olha só. Leia estes versos, os versos da canção, e observe as palavras destacadas. Os brancos falaram de amor em suas canções. Nós estamos falando de mais de uma canção. São canções, que está no plural. Já adorou os teus brasões. Outra palavra no plural. Plural é a palavrinha quando ela termina com S no final. Toda palavrinha que termina com S no final, ela está no plural, que é mais de uma. As palavras terminadas em ão possuem diferentes formas de fazer plural. Olha aqui, ó, um exemplo. Singular. O que é singular? É o que eu acabei de explicar. É quando é uma palavrinha, uma coisa só. Por exemplo, carregador. É um carregador. Se eu estivesse falando de 2, seriam carregadores. As palavras estão no plural, elas terminam com ão. Ela não tem S no final, é quando nós nos referimos a um só. Canção, brasão, rojão, capitão e mão. Nós estamos falando de um só. No plural é quando é 2 ou mais. Aí só não pode terminar com ão. Por exemplo, canção. No plural, a gente não pode falar canções. Ela muda. No final, ela muda. Canção, canções. Estamos falando mais de uma. Brasão, brasões. Rojão, rojões. Capitão, capitães. Mão, mãos. Neste caso, ele não muda e só acrescenta o S no final. Essa atividade com plural, substantivos que nós terminamos em ão, vocês vão localizar, relembrando que vocês vão relocalizar lá no caça-palavras, as palavrinhas terminadas em ão. Elas eram terminadas em ão, mas agora, como são plural, elas são terminadas em ões. Vocês vão reparar que essas palavrinhas são terminadas em ões, porque elas estão no plural. As palavras terminadas em ãos, ões e ães recebem um acentinho chamado tio. Lembra que eu ensinei uma vez na sala de aula? O acento chamado tio, aquela cobrinha que fica em cima da palavra. Vou lembrar uma coisa para vocês, que a melhor forma de vocês aprender nunca é decorando. A melhor forma é na prática. É sempre praticando, tá? Tentem sempre praticar para aprender e não decorar, porque decorar a gente esquece. O sinal gráfico chamado tio nas palavras serve para indicar o som nasal. Tô lendo aqui esse quadradinho para vocês. O tio deve ficar sempre sobre a primeira vogal da sílaba, o A ou o O. Então, se a gente for ver, ó, ão, o tio tá em cima do A. É sempre na primeira vogal, nunca é na última, ó. Ão, nunca vai colocar o tio em cima da última vogal, ó. Canções, a primeira vogal. Capitães, a primeira vogal. Mãos, na primeira vogal. Página 16. Agora nós vamos aqui para a página 16. Deixa eu puxar um pouquinho mais perto para vocês verem. A página 16. Para saber o plural das palavras que estão no quadro abaixo, vá girando o livro e ao encontrar o plural correspondente a cada uma, pinte-a. Depois preencha o diagrama com plurais encontrados. Vocês podem pintar
com uma cor clara, um lápis de cor clara, ou até mesmo com um lápis de escrever, sempre clarinho para a palavra não desaparecer. Ó, nós vemos aqui nesse quadro a palavra corrimão, bênção, mão, sótão, leão, cão, anão, irmão, campeão, pão, órfão, vulcão, batalhão e vilão. Vocês vejam que todas essas palavras estão no singular. Se trata de um. Vocês vão procurar aqui, ó. Nesse espiral aí, vocês vão procurar estas mesmas palavras aqui, só que no plural. Cada vez que vocês encontrarem essas palavras, vocês vão pintar ela. Por exemplo, corrimão. Corrimão, como que vai ficar? Corrimões. Vocês vão procurar essa palavra aqui, ó. Eu vou me afastar um pouquinho para vocês não ficarem vendo a resposta. Vocês vão procurar essas palavras no plural. Cada vez que encontrar, vocês vão pintar, ó. Leão. Vou mostrar aqui para vocês, ó, rapidinho. É a primeira letrinha que tem aí. Leões. Vocês vão relembrando, procurem essas palavras no plural e pinte. Cada vez que encontrar, vocês vão pintar. Deu para entender, né? Agora estamos aqui na página 17. Eu não vou mostrar muito de perto também, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, que tem nesses quadradinhos que de vocês estão em branco. Vocês vão marcar as respostas que vocês pintaram lá da página anterior, lá do espiral. Vocês vão pegar as palavras que vocês pintaram e vão completar esses quadradinhos, ó. Por exemplo, pães, ó, vou mostrar com o meu dedo aqui, ó. Pães, ele coube aqui. Vocês vão marcando onde cabe, só que assim, pães cabe aqui e cabe aqui embaixo. Só que se vocês colocarem aqui embaixo, não vai dar certo, porque uma palavra é emendada com a outra. Então, você vê, ó, vocês têm que ver onde as palavras cabem e quando elas fazem sentido, emendada uma com a outra. Aqui, vocês vão colocar as palavras no plural que vocês pintaram lá do espiral, as palavras que vocês encontraram no espiral. Aqui embaixo, atividade 7. Copie no singular as palavras que não foram pintadas. O que são singular? Quando não tem S no final, quando é só um. As palavras que vocês não pintaram lá no espiral da outra página, vocês vão copiar elas aqui, ó. Nestas linhas aqui. As palavras que vocês não pintaram, porém, eu quero elas no singular. Quando é só uma, não pode estar no plural, não pode estar mãos, órfãos, não pode ter nada com S no final, no singular. A atividade de baixo, ó, que é do poema, vocês não precisam fazer, porque ela seria em dupla, apresentar na sala, fazer várias coisas. Seria bem legal se nós estivéssemos na sala. Então, como nós não estamos, não precisa fazer atividade no fim da página 17. Página 18, ó, vim aqui para a página 18, riquezas naturais, sentimento e respeito à natureza. O que são riquezas naturais? Como o ser humano tem se relacionado com a natureza? O livro das árvores, organizado por Jussara Gomes Gruber, coordenadora do projeto A Natureza segundo os Ticunas, apresenta a intensa e rica relação do povo indígena ticuna com as árvores que formam a floresta, em especial as árvores da floresta amazônica. As árvores nesse lugar são retratadas em sua totalidade pelos aspectos práticos, milíticos e simbólicos. Nessa publicação, os ticunas chamam a atenção para a necessidade de conservação de um dos recursos naturais mais vulneráveis, consequentemente, maior fonte de conflito com a não indígena da região. Leia o texto a seguir, um pequeno trecho do livro As Árvores e peça para o seu professor apresentá-lo integralmente a fim de que você possa perceber o sentido que os indígenas atribuem à natureza, sua forma de viver e seus usos e costumes. Nessa atividade, pede para o professor apresentar o texto todo para vocês, mas eu vou apresentar só esse pedaço que está mostrando aqui no texto, tá? No livro. Acompanhem comigo aí no livro de vocês a leitura. A floresta é coberta da terra. Aqui nós nascemos, aqui viveremos para sempre. Na terra do povo ticuna tem lagos
igarapés, rios, igapós, paranás. Tem árvores altas e baixas, grossas e finas, com âmago e sem âmago. Tem árvores verde escuro e verde claro. Tem árvores amarelas, vermelhas, brancas quando dão flor. A floresta parece um mapa com muitas linhas e cores, mas não é para ser recortada. Uma árvore é diferente da outra, e cada árvore tem a sua importância, o seu valor. Essa variedade é que faz a floresta tão rica. As árvores existem há muitos anos no mundo, muito antes da existência do povo ticuna. Vamos para a página 19, a atividade lá de cima, as perguntinhas lá de cima. Como você se relaciona com as riquezas naturais brasileiras? As riquezas naturais, florestas, árvores, a natureza. Como que você se relaciona? Você acha legal preservar? Você não acha legal? Não tô nem aí, professora, para a natureza. Como que é a sua relação com as riquezas naturais do Brasil? A resposta é pessoal. No lugar onde você mora, as pessoas demonstram valor à natureza cuidando das árvores, bosques, etc. Aí onde você mora, você acha que as pessoas cuidam? Sim ou não? Por quê? Sempre coloquem o porquê das suas respostas, nunca somente sim ou não. Atividade 1. Releia o texto e responda as questões a seguir. Em sua opinião, não é a resposta do texto. Qual a intenção dos ticunas, que são os índios, na organização da obra O Livro das Árvores? Qual é a intenção que eles tiveram em fazer esse livro, O Livro das Árvores? B. Como está representada no texto a diversidade da floresta? Vocês vão voltar lá no texto e vão sublinhar, passar um traço embaixo das frases que falam das diversidades do texto. O que são diversidades? Vocês vão falar tudo que tem na floresta, que mostra no texto. Tudinho, ó, rios, mares, árvores, tudo que vocês vê que fala que tem na floresta, vocês vão passar um traço embaixo. Atividade C. Qual a temática desse texto? Lembra que nós vimos temática lá no comecinho? Qual a temática desse texto? A temática deles é o quê? É valorização, defesa, preservação e significado das árvores da floresta amazônica para os ticunas? Valorização das comunidades do povo ticuna? Ou é valorização, defesa e preservação das aves que vivem na floresta amazônica? Qual é a intenção deles? O tema principal deles? O que você acha que é? Você vai marcar um X em uma dessas respostas. Letra D. Em sua opinião, o valor atribuído às árvores pelos ticunas é semelhante ao que as pessoas do lugar onde você vive atribuem? As pessoas do lugar aí onde você mora, eles cuidam tão bem das árvores da natureza, assim como os índios ticuna? Sim ou não? Justifique, responda o porquê de sua resposta, resposta pessoal. 2. Explique com suas palavras o significado das frases a seguir. A floresta é a cobertura da terra. E B. A floresta parece um mapa com muitas linhas e cores, mas não é para ser recortado. Como assim não é para ser recortado? O que ele está querendo dizer? A letra A e B da número 2 vocês vão responder com as suas palavras. Escreva o que vocês entenderam dessas frases. Atividade 3. Estamos agora na página 20. Atividade 3. Depois de ler e trocar ideias com seus colegas e professor sobre o texto, como completaria a frase a seguir? Agora é a resposta do texto. Como que vocês vão completar essa frase? Os ticunas consideram as aves um dos recursos naturais mais o quê? Vocês vão procurar lá no texto. E, consequentemente, maior fonte do quê? Da região. São respostas do texto. Atividade 4. No texto aparecem algumas palavras em que ocorrem dígrafos. Encontre-as no diagrama. Lembra que eu falei que são dígrafos? Quando tem duas letrinhas juntas, dois encontros consonantais juntos, porém, não se pronuncia o som de uma delas. É igual na nascente, a gente não fala nascente, né? Nós sabemos que nascente tem o S e o C, mas nós não falamos nascente, dígrafos. Então, vocês vão procurar aqui no diagrama, que eu vou colocar um pouquinho longe para vocês procurarem.
palavrinhas com dígrafos, que eu já falei lá na outra atividade. Aí, vamos descer aqui. Logo na linha abaixo, vocês vão escrever os dígrafos que vocês encontraram no diagrama. O dígrafo não é a palavra inteira, por exemplo, terra. Aí, nesse diagrama, tem a palavra terra. A gente não fala terra, para poder entender os dois R's. Então, não é a palavra inteira que eu quero, é só os dígrafos. Por exemplo, terra. Qual é o dígrafo dele? RR. Eu quero só os dígrafos, as duas consoantes que estão juntas. 5. No quadro a seguir, há encontros vocálicos e encontros consonantais. O que são encontros vocálicos? Vocês lembram, né, que nós vimos isso na sala de aula. Encontros vocálicos é o encontro de duas vogais juntas na mesma palavra. Um exemplo aqui de baixo, ó, rios e o. Duas vogais juntas na mesma palavra. Esse é o encontro vocálico. O encontro consonantal são duas consoantes juntas na mesma palavra. Então, atividade A5. No quadro a seguir, encontros vocálicos e encontros consonantais. Letra A. Pinte de azul, azul claro de preferência, viu, gente? Nada de cobrir as letras. Pinte de azul os encontros vocálicos, duas vogais juntas na mesma palavra. Vocês vão pintar aqui de azul os encontros vocálicos e de vermelho os encontros consonantais destas palavras aqui. Letra B. Copie as palavras que você destacou na atividade anterior nos respectivas colunas. Aqui, ó, eu quero todas as palavras que vocês pintaram de azul, de vermelho, de encontro consonantal. E aqui todas as palavras que vocês pintaram de azul, nos encontros vocálicos.